pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Esse vídeo aqui a gente vai estar falando aí sobre propagação de erros através de um exemplo e eu vou estar mostrando como você usa aí os algarismos significativos e também a parte do arredondamento, beleza? Então vamos lá. Então olha, a gente vai partir aí de um sólido qualquer e nesse sólido os alunos fizeram aí as medições, né? E importante, quando eu tenho mais de uma medição, obrigatoriamente tenho que fazer o quê? Tirar a média, tá? Então eu tenho que tirar e achar o valor médio de cada uma das grandezas aí. E é em cima desses valores médios que a gente vai fazer o restante das contas, beleza? Então olha só, eu posso dividir aquela minha figura, né? Como sendo uma área 1, uma área 2, e aí tem os vértices da figura aí, a aresta A, B e C. Quem é minha área 1? Base vezes altura sobre 2 vai ser aí a minha área 1. Tá? Quem é o perímetro da minha área 1? O perímetro da minha área 1 é a soma das arestas que compõem a área 1. Tá? Então aí é a aresta B mais a C mais a D. Ok? Quem é minha área 2? A minha área 2 é essa vista de cima que eu tenho aqui da minha peça. E no caso, né, ela tem a aresta A e a aresta B. A área 2, então, para calcular, é lado vezes lado. E o perímetro da área 2 é 2 vezes, certo? A aresta A mais a aresta B. Ok? E o volume desse sólido? O volume desse sólido eu posso achar facilmente calculando aí a área 1 e multiplicando aí pela profundidade aí que é a aresta A. Ok? Então, fica fácil de ver aí. Quais são as regras simplificadas de propagação de erro que a gente tem? Tá? Soma de grandezas. Na soma de grandezas eu tenho a grandeza A, certo? Com um erro associado à grandeza A, eu tenho a grandeza B associado também a um erro. Então a minha soma de A mais B vai ser A mais B mais ou menos o erro de A mais o erro de B. Tá? A mesma coisa vale para a subtração, A menos B, mas percebe que o erro continua sendo somado das duas grandezas. Se for multiplicação de grandezas, no caso de multiplicação, eu vou ter uma grandeza A multiplicada por uma grandeza B. Tanto A e B têm erros associados. Então, como é que fica? O meu resultado fica que vai ser A vezes B, o meu valor, né? E o erro vai ser calculado como A vezes B vezes o erro do A dividido por A, o erro do B dividido pelo B. No caso de divisão, a mesma regra se aplica, onde era multiplicação passa a ser divisão, certo? Onde era multiplicação passa a ser divisão, mas o erro continua sendo calculado da mesma forma. E também a potenciação de grandezas, quando eu tenho um expoente, tá? É n a n, o erro do A pelo A. Então essas regras aqui são as regras simplificadas e já estavam aí disponíveis para vocês. Tá? Quando agora eu vou calcular a área 1, certo? Nessa área 1 eu vou começar calculando o perímetro da área 1, que é a soma das arestas. Tá? Então eu vou usar a fórmula da soma das grandezas, onde eu vou estar somando todas elas e somando todos os erros. Então, quais são os meus valores? Né? Valores que eu vou estar somando são de B, C e D. Então, substituindo aqui, ó, na nossa equação, eu tenho a grandeza aí, o valor de B mais ou menos o erro de B, vai ser somado com o valor de C mais ou menos o erro de C, e o valor de D mais ou menos o erro de D. Tá? Percebe que aqui ó, eu só substituí fazendo a soma direta aí de quem seria meu perímetro. Tá? Aplicando agora na fórmula, eu tenho a soma dos valores, certo? E a soma dos erros. O meu resultado, então, se eu ficar fazendo soma direta na calculadora, seria este aqui, 37,38 mais ou menos 0,33. Olha só, isso está errado. Por que que isso está errado? Tá? Porque o meu resultado correto, eu tenho que expressar o meu erro com um único algarismo significativo, certo? Então eu tenho que fazer o arredondamento aqui, 3 é menor que 5, então eu arredondo para baixo, tá? E aqui também, ó, 37,38, 8 arredondo próximo para 4, então ficou 37,4 mais ou menos 0,3. Olha que a minha medida aqui tem a mesma precisão do meu erro. Se o meu erro está na casa decimal,
a minha medida também está na casa decimal. E eu não posso esquecer de colocar aí a minha unidade de medida, que no caso aí é centímetro, ok? Então, ó, esta forma de colocar sem arredondar e sem considerar um algarismo significativo só é errado. Eu tenho que fazer desta forma aqui, colocando a mesma precisão do erro e um algarismo só significativo no erro. Tá? Então eu fiz o cálculo do perímetro da área. Vou fazer o cálculo agora, né, do valor da área. A área, então, ela é calculada como base vezes altura sobre 2, então está aí base e altura sobre 2. E eu vou usar, né, uma multiplicação de grandezas aqui, ok? Então minha formulazinha de multiplicação de grandezas é esta, e eu vou pegar aí os valores então de C e de D para aplicar na fórmula. Quando eu substituo os valores de C e D na fórmula, eu vou encontrar então, né, que a minha área é o valor C vezes o valor de D sobre 2, tá? Olha que aqui, ó, os valores dos erros já estão sendo colocados, beleza? E eu vou substituir agora na minha fórmula, tá? Eu vou colocar aqui os valores de B e de C e de D e vou calcular o valor. Olha, por enquanto eu não estou dividindo por 2 aqui, tá? Porque 2 é uma constante que ela vai dividir no final todo mundo, tanto o valor como o erro. Então, estou só substituindo os valores sem dividir por 2 inicialmente. E agora eu encontro o valor 99,75, mais ou menos um 97. Só que esse resultado aqui eu ainda tenho que dividir por 2. Quando eu divido por 2, eu encontro 49,87. E esse erro aqui, ó, monstruoso. De novo, pessoal, olha só, tá? Eu não posso deixar desse jeito aqui. Eu tenho que fazer o arredondamento. 0,985 eu estou arredondando para 1, porque 8 é maior do que 5, quando arredondar o 0,9 vai para 1. E eu tenho que deixar aqui, ó, a minha área, o meu valor, na mesma precisão do meu erro. Por isso que está ficando 50, né? Arredondou para cima, mais ou menos 1, e a minha unidade é centímetro quadrado. Tá? Então a regrinha é sempre essa, tranquilo, né? E no caso, né, do volume de um sólido. No volume do sólido, eu vou considerar que é essa área 1 vezes a profundidade aí, que é a aresta A. Tá? O valor da área 1 eu já tinha calculado em 50 pontos, mais ou menos 1. E agora eu vou fazer de novo multiplicação de grandezas. Né? A área 1 vezes o valor de A. Substituindo aí o meu valor de A, que é 9,97, colocando na expressão, né, substituindo o valor de A e o valor da área com os seus respectivos erros, tá? Eu vou encontrar agora para o volume do sólido o valor de 498,5, mais ou menos 11,47. Aqui, pessoal, de novo vem aquela história, né? Eu tenho que considerar isso como incorreto de expressar e expressar agora meu volume, né, com o meu erro tendo um único algarismo significativo. Mas, professor, aqui, certo? Era 11, né? Vamos ver aqui, ó. Era 11,47. Como é que eu vou passar isso aqui para um algarismo significativo só? É desse jeito aqui, pessoal. Ó. Eu vou colocar 11, eu arredondo para baixo, porque 1 é menor do que 5, então vai ficar mais ou menos 1. E eu ponho um multiplicador aqui, ó, 10. Então, 1 vezes 10 vai dar o valor do erro, e 10 vezes 50 vai dar o 500, que eu estou arredondando meu valor aqui. Então, quando eu tenho valores aqui no erro com mais casas, eu tenho que sempre arredondar para deixar um único aqui. Por isso que eu uso esse fator externo aqui, para poder continuar expressando o erro com um único algarismo significativo, tá? E a minha medida na mesma precisão do erro, ok? E a minha unidade aí em centímetros cúbicos, beleza? Então, resumindo, tá? A gente tem que observar sempre que a precisão da medida é a mesma do erro, tem que observar que o erro tem somente um algarismo significativo, ok? Usar sempre as regras de simplificadas na propagação de erros, e também uma constante multiplicando ou dividindo afeta tanto o valor da medida como o valor do erro, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado.